momento. Rasgue o seu coração diante do Senhor neste momento. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos, meu Deus, que em momentos, meu Pai, de dificuldades que o mundo está passando, em momentos de crise, o Senhor, meu Deus e meu Pai, tem olhado para a tua igreja, o Senhor tem olhado para o teu povo, assim, meu Deus e meu Pai, como o Senhor olhou ali na terra do Egito, meu Pai, aonde, meu Deus e meu Pai, aquele povo estava cativo, e ali o Senhor, meu Deus e meu Pai, enviou ali a libertação para o teu povo. E nos dias de hoje, meu Deus, meu Pai, nós somos graças a Ti pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. O Cordeiro, meu Pai, imaculado, meu Deus, sem defeito, sem pecado, que tomou o meu lugar, meu Pai, tomou o lugar de toda a humanidade, de todos nós que estamos aqui, meu Deus, meu Pai, porque aquela cruz era para nós, mas o Senhor nos amou de uma maneira, meu Deus e meu Pai, que deu o Teu Filho unigênito, meu Pai, para nos salvar. Por isso nós agradecemos a Ti, meu Deus e meu Pai, nessa noite, meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Pai, a cada dia de nossas vidas, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama de uma maneira que nós não entendemos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, visita essas pessoas que estão nas suas casas nesse momento, aquelas, meu Deus e meu Pai, que talvez estejam acamadas, estejam enfermas, que o Senhor venha visitá-las, meu Pai. Ó Senhor, porque sabemos que Tu vives, Senhor, que o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia, e está vivo no nosso meio hoje, meu Pai, e a cada dia vive em nossos corações. Meu Deus, trabalha, Senhor, em nossas vidas a cada dia. Estamos aqui, meu Pai, nessa noite, porque somos dependentes de Ti. Não estamos aqui por um costume, por uma tradição, não estamos aqui por uma obrigação, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, porque a Tua palavra diz que não foi nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor que nos escolheu. Então por isso, meu Pai, nós Te damos graças, rendemos graças a Ti, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar convidando aqui o presbítero Henrique, vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite, para o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, podeis sentar, podeis se acomodar em seus assentos. Gostaria de usar aqui apenas uns 3 minutinhos na nossa pregação. O pastor Ricardo já fez a abertura. Chamar atenção para essa comemoração nossa da Páscoa. Foi estudado hoje na escola dominical, tanto aqui no templo quanto nos adolescentes. Essa é uma comemoração que iniciou lá no Antigo Testamento, antes da instituição lá da 10ª praga. Então Deus ali Ele instituiu a Páscoa, em que deveria se sacrificar um cordeiro e o sangue ser aspergido ou passado nos umbrais e na verga das portas do povo de Israel, para que naquela noite, onde foi ali a 10ª praga com a morte dos primogênitos, a morte não passasse naquelas casas que tinham a marca do sangue, de um cordeiro. E a Páscoa, na tradução, significa passar por cima, Então, literalmente, a morte passou por cima ali, não acometeu o povo de Israel, o povo de Deus. E essa instituição, tudo isso aponta para Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito e eficaz, como narra em Hebreus, que Cristo ele cumpriu uma vez por todo esse ritual que tinha ali a cada ano, foi instituído por Moisés. Todo ano tem essa comemoração da Páscoa, e no calendário judaico
é a principal festa judaica, né? Então, Jesus, ele foi esse cordeiro sem mácula, sem defeito, que se sacrificou a si mesmo por nós, né? Então, hoje nós não temos mais esses sacrifícios, né? Porque Cristo, ele cumpriu uma vez por todas. E a Páscoa, para nós cristãos, é a instituição da Santa Ceia, a nossa comemoração, porque Jesus, ele foi naquela semana ali, no momento em que ele foi traído, ele estava instituindo a Santa Ceia com seus discípulos. Aí ele disse, né, fazer isto em memória de mim. E ali colocou o pão como o seu corpo e o vinho como o seu sangue. Então toda a nossa recordação a respeito do sacrifício de Jesus é feito na instituição da Santa Ceia, que a igreja faz todo primeiro domingo, né? Foi uma decisão, né, de várias igrejas hoje em dia seguem o primeiro domingo do mês, a comemoração da Santa Ceia. Então, o domingo é o domingo santo. Então a gente tem que tomar cuidado, que as pessoas veneram a Páscoa, né, pastor Ricardo? Então, nós temos o domingo, todo domingo para nós é um domingo santo, porque representa a reunião do povo de Deus para adorar a Jesus Cristo. E aí a Santa Ceia representa, né, essa comunhão que temos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Depois aí tem toda essa questão aí do coelhinho, do chocolate, mas a gente tem que tomar cuidado que o que contamina o homem não é o que vem de fora, né, do comer o chocolate, mas o que vem de dentro. Então a gente não vê o chocolate como chocolate mesmo, né? Nada mais do que isso, prazeroso comer o chocolate, mas que o nosso coração, ele deve ter a presença somente de Jesus Cristo. Só gostaria de trazer essa breve palavra, irmãos, a respeito dessa data de hoje. A pregação nesta noite, meus amados, é segundo livro das Crônicas, capítulo 7. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos, vamos ler do versículo 13 ao 16. Bastante conhecido, os irmãos conhecem. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 13 ao 16. Amém, irmãos? Amém. Não sei se vai projetar. Então diz assim a palavra do Senhor: a aliança do Senhor com Salomão. Disse o Senhor, né? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso grandioso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Ó Pai, obrigado pela essa palavra que está aberta diante de nós e foi lida. Que te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações para receber essa palavra. Que eu não venha falar de mim mesmo, mas que sejam instrumento nas tuas mãos, Senhor, para falar ao teu povo. Que o Senhor nos prepare para ouvir a tua palavra, Senhor, nesta noite, e que possamos colocá-la em prática para a honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados, esse texto nós vamos tratar sobre a orientação de Deus para o verdadeiro avivamento. Se nós voltarmos aqui um pouco as páginas, da Bíblia, nós estamos aqui no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas. Aí, se voltarmos um pouquinho aqui, nós vamos ver que Salomão, ele havia acabado de construir o templo do Senhor, Logo aqui atrás, Salomão recebeu de Davi, seu pai, a planta, do templo. Foi desejo do coração de Davi construir
a casa do Senhor, né? Mas Deus não permitiu a Salomão. Salomão foi quem teve ali um governo em paz, né? De prosperidade. Então foi dada a Salomão essa condição de construir a casa do Senhor, né? O santuário ali onde era a presença do Senhor. Então os primeiros capítulos desse segundo livro das Crônicas, ele vai falar justamente ali da construção do templo, né? Vai falar sobre a edificação do templo, vai falar sobre os querubins, os utensílios que haviam ali no templo, né? Ele era dividido em duas partes, onde ali a primeira parte era o santuário, e depois onde tinha o véu, a separação, os santos dos santos, né? Onde era a presença do Senhor, a glória do Senhor estava ali presente. E ali Salomão, então, depois de construir este templo, ele traz a arca. Então a Bíblia narra, né, os irmãos podem conferir aí no capítulo 5, ele traz a arca e houve uma grande alegria entre o povo, e era muita gente, né? Multidão estava ali presente, e os levitas, né, os sacerdotes, os levitas, os músicos ali entoaram hinos de louvor a Deus, por aquele momento que de fato, né, ter a presença do Senhor é motivo de grande alegria. Então eles entoaram hinos de louvor, né? E ali vai falar que a glória do Senhor encheu aquele lugar, e eles cantavam: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Aí Salomão, ele vai trazer uma palavra ao povo, né, depois da nuvem estar ali presente no santuário, e ele traz uma palavra ao povo, e ali no capítulo 6, a partir do versículo 12 até o versículo 42, é a oração de Salomão. Salomão agora vai dirigir a Deus, ele vai dirigir a sua oração, tudo aquilo que estava no coração dele, ele vai dirigir a Deus acerca das mais diversas situações. E aqui nós vamos chamar a atenção do capítulo 6, né, de 2 Crônicas, versículo 28, que ele vai dizer assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou qualquer praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração dos filhos do homem, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes a nossos pais. E ali ele vai orar também para os estrangeiros que por acaso viessem a visitar ali, né, a casa de Salomão, né, aquela cidade ali de Salomão, também pudessem ser alcançados por Deus. Ou seja, já é uma alusão aos gentios, né? Que não somente o povo de Israel, mas também Salomão pede para aqueles que eram estrangeiros, né? Que também tivessem ali a oportunidade de adorar a Deus, e Deus também fosse misericordioso para com eles. Então, meus irmãos, aqui nós temos três pontos, três coisas, né? Como introdução para os três principais pontos que eu gostaria de tratar com os irmãos. Então, o primeiro, a gente vai ver aqui um problema. A gente vai ver um problema dentro da introdução aqui. Aí no versículo 13, veja que dentro dessa oração de Salomão que eu destaquei, eu destaquei a parte que ele fala da fome, da peste, da ferrugem, do gafanhoto e das larvas. Aí no versículo 13, que foi até o texto base da nossa lição, da nossa pregação, ele vai falar, Deus vai falar: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Então, meus irmãos, vejam que Deus é Ele quem controla todas as coisas, né? Então aqui nós estamos diante de uma crise
é a crise na agricultura. Então veja que na oração de Salomão, ele coloca essa questão, que mesmo diante de uma crise na agricultura, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, mesmo que caia fogo do céu, ou que haja queimada na terra, mesmo que as coisas mais difíceis dessa terra venham a cometer a principal fonte de sobrevivência do homem, se ele orar a Deus, se ele buscar a Deus, ouve o Senhor a oração que fizer neste lugar. Então Deus vai começar a conversar, né, assim, a dialogar com Salomão, justamente desta forma, que se Deus, que controla todas as coisas, né, cerrar o céu de modo que não haja chuva, né, aquele que faz brotar as sementes, faz dar vida à natureza, né, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Então veja aqui que a gente está diante de um problema, que é a sobrevivência humana, né? Então mesmo diante de pandemia, de epidemia, de uma crise econômica, de escassez de alimento, Deus está falando: eu vou ouvir a oração, eu vou estar atento à oração que se fizer neste lugar, porque aqui está a minha presença. Então aqui esse é o primeiro ponto, o problema. E o segundo ponto é a condição, né? Aqui a gente vê que se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e me buscar. Então, ou seja, Deus, mesmo diante da dificuldade, de tudo isso, mas se o povo orar, buscar a Deus, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai curar a natureza, Ele vai sarar as nossas feridas, Ele vai sarar a minha ferida, vai sarar a sua ferida, Ele vai sarar a nossa ferida. Então, meus irmãos, mesmo diante de um problema, nós temos uma condição, que se o povo se humilhar e buscar a Deus, Ele está atento para ouvir a nossa oração. E o mais interessante disso aqui, meus irmãos, que a gente tem que destacar, é o terceiro ponto. É apenas a introdução, meus amados. É o terceiro ponto. Diante de um problema, nós temos a condição, e agora o mais pesado, assim, mais importante para nós, é a promessa. Então, ou seja, e a promessa de quem promete, que é Deus. Ele vai falar que estará atento os seus ouvidos, né? Ele ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a terra. Então, veja que isso é uma promessa de Deus. E no versículo 16, ele vai falar, porque escolhi e santifiquei esta casa, que é a casa da minha morada, né? A minha igreja, hoje, no nosso tempo, né? Na nova aliança, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Então nós temos uma promessa feita a nós, meus irmãos, que ela é perpétua. Então, mesmo diante de problema, se nós, numa condição de humilhar e buscar a Deus, a promessa de Deus é que Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai estancar as nossas feridas, né? Ele vai curar a nossa terra e vai nos dar o sustento necessário. Então, meus irmãos, o povo recebe o maior bem. O que é mais importante e suficiente para suprir todas as coisas? A presença do Senhor no seu meio. Então, a promessa de Deus é que Ele se faz presente no meio do seu povo. Agora, meus irmãos, nós temos aqui 3 pontos, é o que nós vamos tratar nesta noite como a pregação. O primeiro ponto que nós aprendemos nesse texto é quem somos, né? Quem somos, meus irmãos? Olha só, o versículo 14, ele vai dizer: se o meu povo. Quem nós somos, meus irmãos? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, a primeira pergunta nesse texto, quem nós somos? Ela é respondida: nós somos o povo de Deus. Aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que crê no sacrifício vivo, santo e reto, perfeito de Jesus Cristo ali na cruz, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, cujo seu nome está escrito no livro da vida, você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus, povo escolhido, povo separado para Deus. E, meus irmãos, então nós temos aqui quem nós somos. Nós somos
o povo de Deus. Então essa é a primeira coisa que precisamos ter absoluta certeza, é que nós que cremos em Deus, nós somos o povo de Deus. Mesmo diante da crise, mesmo apesar da crise, apesar da pandemia, da epidemia, do desemprego, da dificuldade financeira, mesmo dos dramas da vida, depressão, tribulação, provação, Deus continua sendo Deus e nós somos o povo dele. Nós temos que ter essa absoluta certeza, meus irmãos. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, a menina dos olhos de Deus, a nação santa, o povo escolhido de Deus. Esses somos nós que confessamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Então, esta é a maior verdade que nós devemos carregar nesta noite, que nós somos povo de Deus. Apesar das angústias das almas, nós somos o povo que clama, que chama pelo nome de Deus. Nós temos a identidade de Deus, né? Então, um ponto aqui que ele vai tratar é o seguinte: se o meu povo, agora nós temos a absoluta certeza de quem nós somos o povo de Deus. Ele vai falar que se chama pelo meu nome, ou seja, nós temos a identidade de Deus. Antigamente o povo era conhecido como o povo de Israel, hoje nós somos conhecidos como o povo de Deus. Olha que maravilha, nós temos a identidade de Deus. Então veja que ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha que maravilha, nós temos essa oportunidade, essa bênção, essa dádiva, essa graça de sermos chamados povo escolhido de Deus, né? Então nós devemos prestar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí depois, meus irmãos, gostaria de chamar a atenção para a questão do avivamento, né? Como é a intenção direcionar esse texto para o avivamento. Então, uma vez que nós reconhecemos que nós somos povo de Deus, nós devemos ter esse avivamento. E o avivamento, ele é obra de Deus, ele não é obra do homem, né? A agenda do avivamento não está na mão do homem, mas ela começa no versículo 14, quando fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome. Então aqui só há avivamento se houver arrependimento. Ela é obra de Deus, mas ela começa com o joelho no chão. Ela começa com uma atitude do homem em permitir a Deus que aflore o avivamento na igreja. Então aqui, meus irmãos, deixarmos a presença do Senhor se manifestar na nossa vida. E é quando nós voltamos a Deus que Ele se volta para nós. E ali há o avivamento. O segundo ponto que gostaria de tratar com os irmãos, né? O primeiro é quem nós somos. O segundo, o que precisamos fazer. Então, o primeiro ponto do que precisamos fazer é se humilhar, né? Então está logo aqui, se o meu povo que se chama pelo nome, ele se humilhar. Então a primeira atitude que nós devemos ter, meus amados irmãos, é de humilhação, é nos humilharmos a Deus. Muitas das vezes o que acontece é que o povo anda muito orgulhoso, anda muito soberbo, prepotente, querendo cuidar das coisas com as próprias mãos, né, pastor? Então, se o povo não se humilhar, ele não verá a Deus. Bem-aventurado, né, aqueles que se humilham, né? Então, se não houver a humilhação, não haverá a presença de Deus e o verdadeiro avivamento. Muitas das vezes a gente vê as igrejas que se consideram avivadas, mas de repente está até distorcendo esse conceito, porque está faltando o joelho no chão. Pode ter alegria espontânea, aquela celebração, mas isso não é demonstração verdadeira do avivamento. É joelho no chão, é boca no pó, é se curvar diante de Deus, e Deus trará o verdadeiro avivamento. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é se humilhar. Então, depois eu queria citar aqui o exemplo de Joel, mas a plaquinha já está subindo ali. Mas Joel, né, o livro de Joel, lá no finalzinho do Antigo Testamento, ele vai falar de uma dificuldade que estava o povo, né, e ali Deus, se o povo se humilhasse, da mesma forma que está nesse contexto, Deus ouviria dos céus o clamor, a oração do povo. Aí não vai dar tempo de passar aqui, porque o reloginho está correndo. Então nós temos ali também o exemplo de Joel. E outro ponto, meus irmãos, depois de humilhar, é orar a Deus.
Então, se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar. Então, muitas das vezes, o que está faltando na igreja hoje, no contexto geral do nosso país, das nações, é oração. A igreja precisa orar. Então, a oração é o que conecta o altar da terra ao trono de Deus. É a oração que liga o coração do homem ao trono de Deus. Então, o que precisa depois dessa humilhação é orar a Deus, é buscar a Deus em oração. Então, não há nada mais poderoso nesse mundo do que quando Deus responde a uma oração, meus irmãos. Não há nada mais poderoso, não há espada, não há escudo, não há nenhuma defesa, não há nada mais poderoso quando Deus responde a oração do seu filho. Amém, meus irmãos? E o braço, quando você se coloca de joelhos, você encontra o braço estendido de Deus, porque a oração começa com a fraqueza humana e encontra a onipotência de Deus. É ali que nós temos a presença de Deus na nossa vida, por meio da oração. E terceiro ponto, meus irmãos, é buscar a Deus, né? Se humilhar e orar e me buscar. Então é tempo de buscar a Deus. O que nós precisamos hoje é buscar a Deus, né, pastor Ricardo? É tanta dificuldade, essa pandemia esfriou, né, pastor Josiane, esfriou os crentes, né? Não sei se a questão das lives também deu uma certa comodidade nas pessoas, se afastaram, o medo também da contaminação, isso é verdade, mas estamos diante de um cenário que mostra que as pessoas se esfriaram. Então é tempo de buscar a Deus, é neste momento que precisamos buscar a Deus. E os fariseus, eles tinham no tempo deles a oração apenas como ritual, e nós precisamos colocar isso em prática, né? Orar a Deus. E o quarto ponto, meus irmãos, converter dos seus maus caminhos. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então aqui eu vou passar rapidinho, a plaquinha está subindo direto ali, pastor Ricardo. No quarto ponto, converter dos seus maus caminhos. Aí o interessante aqui que a gente vai destacar é como que pode o povo de Deus, né? Se o meu povo, como a gente iniciou aqui a pregação, e agora se converter dos seus maus caminhos, parece até contraditório nesse sentido, né? Mas o que Deus está falando aqui é que, de fato, a presença de Deus ela é retida do homem quando ele está em pecado, quando ele está com o coração orgulhoso, presunçoso, desviando ali do caminho do Senhor, da palavra do Senhor. Então aqui Deus está falando para se voltar para Ele novamente. Se o meu povo, ele pode por algum descuido se desviar do caminho, mas se ele humilhar, se ele orar, se ele buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos céus e vai fazer presença ali no coração do homem. E por fim, o terceiro ponto nós vamos passar agora, o que Deus nos promete. Primeiro ponto, Ele promete nos ouvir dos céus. Então toda oração que se fizer neste lugar, Ele ouvirá dos céus. Então essa é uma promessa, como nós passamos na introdução. Ele ouvirá dos céus a oração que se fizer neste lugar. E por fim, meus irmãos, que eu gostaria de tratar com os irmãos, essa parte extremamente importante. Depois de humilhar, de orar, de buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir dos céus e vai perdoar os nossos pecados. Como eu já sempre frisei aqui, né, pastor Ricardo, não há nada pior do que o pecado. A gente pode perder muita coisa nessa vida, né, de bens materiais. Uma mãe pode perder seu filho, o pai pode perder seu filho, perder o pai, perder a mãe, ter alguma tragédia, mas não há nada pior do que o pecado. A pandemia hoje, do coronavírus, essa pandemia está dizimando milhares e milhares e milhares de vidas, né?
estão perdendo aí para o coronavírus. Mas o máximo que o coronavírus ele causa é a morte física. O pecado é a morte eterna. Então, não há nada, meus irmãos, pior do que o pecado, do que a separação do homem de Deus. Nós devemos temer, sim, o coronavírus ali, mas devemos também ter o cuidado, né? A higiene, tudo direitinho, seguir a nossa vida com fé em Deus, né? E endireitar o nosso caminho na presença do Senhor, né? Na palavra do Senhor, e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, por errar o alvo, por decisões erradas que não condizem com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Aquele que está andando errado, volte-se para Deus, né? É hora de se humilhar, de orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então Deus vai ouvir dos céus e perdoará os nossos pecados. O pecado, meus irmãos, ele é uma farsa. Ele promete alegria, né, pastora Josiane? Mas ele traz tristeza. Ele te promete um preço, mas te cobra muito mais caro, né? Ele te promete abundância, mas ele te traz escassez. O pecado é uma farsa, né? Ele te promete vida, mas o que ele te dá é a morte. O que ele te dá é a morte. Então não há nada pior do que estar em pecado. E aí, para concluir, meus irmãos, se nós humilharmos, orarmos e buscar a Deus, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Ele vai nos dar abundância, meus irmãos. Deus está falando aqui, eu vou sarar a sua terra. Como eu disse no início, né? Salomão, ele ora pela agricultura, porque é o sustento do homem, né? E depois Deus ele começa o diálogo dele com Salomão de, se eu cerrar a chuva, o que vocês vão fazer? Os rios vão secar. Joel vai falar, os rios secaram, há fumaça pelo pasto, o fogo consumiu as árvores, a nossa plantação, e agora? Aí Deus vai falar, se vocês se humilharem, me buscarem, eu vou ouvir dos céus. Então, meus irmãos, Deus, é essa promessa que temos para nós, né? Promessa perpétua, que Deus, Ele vai ouvir nossa oração, vai perdoar os nossos pecados e vai nos dar a abundância da fartura. Ele vai sarar a nossa terra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a leitura e meditação da sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: segura aí seu pão aí, segure seu pão aí, você que tem o pão, segure ele aí neste momento. Ele disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, em memória de mim. Jesus, neste momento, ele estava dizendo, antes ali do sacrifício na cruz, que nós íamos lembrar desse sacrifício, que era para nós celebrar este momento em memória dele, para nós lembrar o sacrifício que foi feito na cruz por amor de mim e de você que está aqui nessa noite, porque aquela cruz era para nós, não era para ele. Então, neste momento, nós te agradecemos, Senhor. Ó Senhor, neste momento, por esse momento que nós vamos aqui, meu Pai, participar do teu corpo, Senhor. Nesse momento simbólico, nós te agradecemos por esse sacrifício. O Senhor, meu Pai, que foi o verdadeiro sacrifício, meu Pai, inigualável. O Cordeiro, meu Pai, imaculado, sem pecado, Senhor. Nós te agradecemos por esse sacrifício. Você que está na sua casa também, você pode neste momento estar participando da ceia do Senhor. E aí Jesus disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis participar, irmãos? Aleluia. Segura o seu cálice aí na sua mão.
Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice no Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memórias de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes desse pão, e beberdes desse cálice, proclamareis a morte do Senhor até que venha. Podeis participar, irmãos. Você que está em casa também pode participar. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu quero te dar uma boa notícia hoje. Jesus está vivo. Ele vive. O túmulo está vazio. O único túmulo que está vazio. Você pode ir lá no túmulo de Buda, no túmulo de Allan Kardec, no túmulo de Maomé. Você vai encontrar ali os seus restos mortais ali, a sua poeira ali, o que sobrou ali do pó do corpo deles. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque Ele vive e Ele reina eternamente. E a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar uma salva de palmas para esse Jesus? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, a igreja está orando. Existem homens e mulheres de Deus que estão orando. Nós vamos passar por essa dificuldade, nós vamos passar por essa, porque há mais de 2000 anos a igreja passou por tantas coisas piores do que essa, e nós também vamos passar, porque nós somos, igual o presbítero Henrique falou aqui na sua pregação, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que chama pelo nome do Senhor. Então nós vamos passar por isso e nós vamos vencer. E creia, irmãos, que dias melhores virão sobre a nossa terra, porque o Senhor quer sarar a nossa terra, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Se coloca